Estamos de volta com mais uma série de vídeos que eu vou abrir aqui nesse canal para falar dos recebidos que chegaram para mim só nesse intervalo aí entre o final do ano, essa pausa que eu fiz e agora que eu tô retomando. Você vê, em coisa de poucas semanas, quanta coisa chegou aqui. Não vai ser possível, é claro, mostrar tudo isso num vídeo só, então eu vou fazer uma série, eu acho que 2 ou 3 vídeos é o que eu vou precisar para mostrar todos esses livros que são fresquinhos, que chegaram hoje. Tem livro aqui que chegou hoje, eu tirei hoje do envelope e que chegaram no finalzinho de 2023. Então, coisas que estão chegando agora nas livrarias. Mas antes da gente começar a mostrar esses livros, eu quero falar para vocês que a gente já definiu qual vai ser a nossa próxima leitura coletiva. A primeira de 2024 foi escolhida, vai ser O Menino do Engenho, de José Lins do Rego, clássico indiscutível da literatura brasileira, e que eu vou começar a fazer a leitura ao vivo. Não vai ser nessa sexta-feira, vai ser na outra. Eu vou começar com a primeira live, fazer uma leitura em tempo real dos 2 primeiros capítulos, e a partir daí você tem a missão de seguir o cronograma de leitura e fazer a leitura por conta própria. Para quem nunca participou, as regras são muito fáceis. Basta seguir o cronograma de leitura que está aqui embaixo na descrição, abre a descrição, copia o cronograma, tira um print, alguma coisa assim, e você tenta ir seguindo, né, as metas de leitura por dia. Eu tenho 3 lives marcadas para discutir. Vai ser a live inaugural, a live intermediária, uma semana depois, e a live final, 2 semanas. Vai ser uma leitura de só 2 semanas, bem tranquila mesmo, e os capítulos são curtos, eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade de você cumprir as metas diárias. E para comprar o livro, eu já aproveito a deixa para falar da minha parceira Estante Virtual, que é um site que reúne livreiros médios e pequenos do Brasil inteiro e que oferece todas as faixas de preço para você comprar o Menino do Engenho. Desde a mais baratinha, mais econômica, R$6, R$7, até edições raras, edições de luxo, tem umas coisas assim especiais também. A Estante Virtual é o maior marketplace de livrarias do Brasil, principalmente de pequeno e médio porte. Aquelas livrarias de rua, de bairro, que bravamente tentam sobreviver mesmo com a concorrência da internet. E assim eles conseguem democratizar o acesso de todos os leitores do Brasil a essas livrarias que às vezes têm raridades, que às vezes tem livros que já estão esgotados. E agora, no mês de janeiro, a Estante Virtual está com uma campanha de volta às aulas escolares. Para lembrar você, pai e mãe, que está desesperado quando viu a lista de livros que precisa comprar para o seu filho, para sua filha, às vezes até para você mesmo, para lembrar vocês que dá para comprar livros na Estante Virtual pagando até 60% menos, ou até mais desconto ainda se você procurar bem. E para funcionar de exemplo, eu peguei esses 2 livros que são os únicos livros do meu tempo de estudante, de ensino médio, que eu ainda consulto, que são livros, é claro, de português, né? Eu tenho essa gramática reflexiva, e dos mesmos autores eu tenho esse Literatura Brasileira, que é um livro que vira e mexe eu consulto, coisas que me ajudam com clássicos brasileiros, como é o caso do próprio Menino do Engenho. Eu fui atrás de ver quanto que esses livros estão custando se você for comprar novos, qual é o valor de capa mesmo, e os 2 estão saindo novinhos, né? O valor indicado pela editora é por volta de R$400, eu não tô brincando. Um é 390 e o outro é R$405. Realmente é muito salgado. Nem todo mundo consegue bancar isso assim de uma vez, né? Fora todos os outros livros das outras disciplinas. Então vai lá na Estante Virtual que eu te garanto, você vai encontrar muita opção. Só desses livros aqui, da gramática e da literatura brasileira, eu encontrei centenas de livreiros que oferecem com várias faixas de preço. Aí eu recomendo que você filtre os resultados pelo ano de publicação, porque quanto mais recente, melhor o livro. Dá para filtrar também por usados e novos. Tem opções que são novas e mesmo assim saem muito mais barato. E também você pode filtrar o resultado pela sua cidade. Se você pegar alguma livraria próxima da sua cidade, é claro que o frete vai sair mais em conta. Mas também tem livraria que oferece os livros com frete grátis. Então dá uma olhada lá na Estante Virtual, eu tenho certeza que vai ser assim miraculoso para suas finanças e vai ser bom também para economia, você vai ajudar pequenos vendedores, vai colaborar com a economia de reuso também, que é importante, vai economizar. Então assim, é tudo de bom. E eu vou deixar todos esses livros aqui também, que eu vou mostrando aqui embaixo, porque tem muita coisa nova. Tem gente que acha que lá só tem sebo que vende livro usado, mas tem muita livraria que vende livro novo também.
Então tudo que vocês vão ver aqui está aqui embaixo na descrição para vocês aproveitarem. Agora vamos começar a mostrar os livros. Essa caixa aqui chegou hoje, eu tirei do pacote hoje. Uma coisa bem legal, bem especial, que me deixou muito entusiasmada. Uma caixa contendo a tetralogia napolitana, a série da Amiga Genial, né? Da Helena Ferrante, com uma nova diagramação, com um novo projeto gráfico. Quem publica esses livros no Brasil é a Editora Globo. Essas são as capas que fizeram esse livro ser um fenômeno editorial no Brasil, assim como foi no mundo inteiro. Só que eu acho que, sabiamente, eles estão lançando os livros com um novo projeto gráfico. Veja só, capas um pouco mais sóbrias, com uma espécie de fotografia em preto e branco, onde eles aplicaram um efeito pontilhado, como se fosse impressão antiga de jornal. Eu acho que foi sábio eles terem mudado a capa, porque esse livro, apesar de maravilhoso, enfrenta, naquelas capas originais, uma certa resistência de leitores homens. Muitos acham que são livros frívolos, femininos demais, coisa que não interessa para homem, sabe? E é um preconceito idiota. Felizmente não é todo homem que pensa assim, tá? Mas eu digo isso por conhecimento mesmo, porque eu já li comentários quando eu falo de Helena Ferrante aqui no canal, que tem homem que não gosta de ler porque acha que é coisa de mulher. Então eu achei que foi bem interessante da parte deles ter pensado num novo projeto gráfico assim, com um toque até meio jornalístico, né? É impossível ver essas imagens e não pensar na pobreza do ambiente em que as duas protagonistas dessa história, a Lenu e a Lila, cresceram. Elas nasceram e cresceram numa Nápoles muito empobrecida no pós-guerra, numa periferia bastante violenta. Então eu acho que essas imagens retratam um pouco isso. Com certeza vai ganhar um lugar de destaque na minha estante. Agora, tem um livro aqui que eu acho que também vai enfrentar um certo preconceito. E não vai ser só de homens, não. Vai ser de muita, muita gente que considera, erroneamente, na minha opinião, que as telenovelas são produtos culturais menores, mal feitos, vergonhosos, coisa de gente limitada. Eu discordo assim com todas as fibras do meu corpo. O gênero telenovela, ele é tão rico de possibilidades, ele é tão envolvente, ele tem tanta capacidade de transformação. E esse livro aqui é uma biografia daquele que eu, pessoalmente, considero o melhor autor de telenovelas do Brasil, assim, da história. E olha que a concorrência é enorme, porque tem muito autor de novela competentíssimo na história do Brasil, desde o Dias Gomes até Janete Claire, ou Manuel Carlos, ou o Valcir Carrasco, que tá no ar agora, ou o Aguinaldo Silva. Enfim, o Brasil tem muito bons autores, mas o Gilberto Braga, eu acho que é o que mais tem a ver comigo. Aqui a gente tem uma história dele, uma biografia escrita por dois críticos, historiadores da televisão, que são bem bacanas. O Atu Chechel, ele já é falecido. Eu não sei, ele e o Maurício Sticer, que ainda está em atividade, começaram a escrever esse livro juntos, imagino. E, bom, em 2021 o Chechel morreu, eu não sei se o Sticer continuou sem ele, não sei muito bem como foi a história de publicação, se já estava pronto esse trabalho, que se chama Gilberto Braga, o Balzac da Globo, vida e obra do autor que revolucionou as novelas brasileiras, publicado pela editora Intrínseca. Eu sou uma pessoa que consome novelas. Não todas as que passam, é claro, porque eu reconheço que nem todas são boas, mas eu já assisti muito novela na minha vida, e eu já assisti novela que não estava no ar. Eu já assisti novela que eu tive que pegar emprestado o DVD na faculdade. Eu fiz isso com Anos Dourados, por exemplo, que é uma minissérie do Gilberto Braga, e eu me apaixonei. Ela capta uma mudança de costumes do Brasil nos anos 50, que é muito fascinante, e a reconstituição de época também é brilhante. E agora eu tô assistindo uma outra novela que não tá no ar, mas tá no Globoplay, que é Dancing Days, também do Gilberto Braga. E essa é uma novela feita no final dos anos 70, que também retrata uma outra mudança, um outro cenário cultural brasileiro, com novos costumes, com um novo posicionamento das mulheres na sociedade. E eu já combinei, eu tô quase terminando Dancing Days, são quase 200 capítulos, mas eu tô vendo, bem aos pouquinhos assim, eu vou assistindo. Depois eu vou assistir Vale Tudo, que também é do Gilberto Braga, e que também pega um outro momento, agora na virada dos 80 pros 90. Então, assim, é a história do Brasil bem contada, sabe? Com atores maravilhosos,
com cenas empolgantes. Eu gosto muito do trabalho que ele faz e tô muito curiosa para ler esse livro, embora eu não seja muito de ler biografias. Bom, vamos passar agora para 2 livros que a editora Tordesilhas enviou, os 2 na temática da Virginia Woolf, que é aquela grande escritora britânica que nasceu, se não me engano, foi no final do século XIX. Na verdade, acho que foi 1880, 890, por aí. Uma mulher que, como outras do seu tempo, não pôde ter a mesma educação esmerada que os homens tinham, né? Os irmãos dela, por exemplo, foram até a universidade, a família dela tinha alguns meios para isso, mas ela, por ser mulher, não pôde seguir esse caminho. E, mesmo assim, ela acabou se tornando uma grande escritora, uma das mais influentes de todos os tempos. E aqui a gente tem 2 livros que falam da obra dela. Um deles é uma coleção de ensaios que ela escreveu ao longo de 20 anos, se chama O Leitor Comum, que é um conceito que ela desenvolve, em que ela própria se encaixa, essa ideia do leitor comum, que é diferente daquele leitor formado com as diretrizes universitárias da academia, porque ela própria foi privada disso, né? E tem um monte de textos aqui em que ela analisa outros escritores como a Jane Austen, a George Eliot, o Geoffrey Chaucer, que é um autor inglês medieval. Também tem notas explicativas e prefácio. Eu li 2 livros da Virginia Woolf, são bem desafiadores, mas também são bem fascinantes. Aqui a gente tem uma biografia dela, feita por um professor americano chamado Herbert Marder, que é da Universidade de Illinois. Ele escreveu uma biografia que se foca nos 10 últimos anos de vida de Virginia Woolf, que foram muito tumultuados. Ela passou por episódios de depressão ao longo da vida dela e no fim da vida ela acabou se suicidando. E ele estuda seus diários, suas cartas, para reconstituir os 10 últimos anos da vida de Virginia, destacando sua participação nos acontecimentos políticos de sua época, sua revolta com a discriminação de mulheres e sua interação com amigos, escritores. Ela era uma das pessoas mais bem relacionadas nos meios literários do seu tempo. Então é isso, 2 livros sobre Virginia Woolf. Eu vou continuar na Tordesilhas, que me mandou também livros que parecem fazer parte agora de uma nova coleção de clássicos da editora Tordesilhas. Fabulous Classics, eles deram o nome para essa coleção, e estão lançando primeiro o 1984, do George Orwell, e a Revolução dos Bichos, também dele, e Grandes Aventuras de Sherlock Holmes, do Arthur Conan Doyle. O Grande Detetive eu acho que dispensa apresentações. Todos esses trabalhos aqui eu acho que dispensam apresentações. E aparentemente essa é uma nova coleção da editora Tordesilhas, né, de livros clássicos da literatura. Espero que façam mais e se fizerem pode mandar para mim, porque eu adoro. E mesmo que eu já tenha lido, tem os meus padrinhos e as minhas madrinhas, é claro que sempre são candidatos a ganharem esses clássicos de presente. Aliás, eu aproveito a deixa para lembrar que esse canal é mantido pelo apoio de padrinhos e madrinhas. Conheça a minha campanha no Padrinho, o endereço está aparecendo aqui embaixo. E aí, se você quiser, se você puder colaborar, você olha lá as faixas de colaboração, as recompensas que cada colaborador recebe. É muito importante para mim. E também vamos continuar aqui, agora sim, com a editora Rocco. Temos aqui, 2 livros bastante diferentes, né? Como a gente estava falando da Virginia Woolf, eu vou trazer aqui uma autora que é praticamente um correspondente dela para a realidade brasileira, em termos de talento, de sensibilidade, mas elas nem foram contemporâneas, tá? Não sei nem se essa comparação entre as duas cabe ou não, ou se é só na minha cabeça. Temos aqui um livro de frases e reflexões de Clarice Lispector, chamado Sentir um Pensamento. É um livro de capa dura, bem lindo. A Rocco tem os direitos da obra da Clarice, então eles sempre se esmeram muito em fazer livros muito bonitos. E aqui é um livro de notas e reflexões. Sabe aquela piada que falam que a Clarice Lispector é a autora que mais é citada errada na internet? Mas aqui a gente tem frases que de fato são dela, com algumas explicações aqui do lado, ó, que permitem que a gente reflita melhor
sobre aquela frase. E tem até um espaço de texto aqui para você ir preenchendo. O que você enxerga quando olha para o futuro? Você já se sentiu incômodo ao ocupar algum lugar, mesmo sabendo que era seu por direito? E assim por diante. É um livro bom assim para dar de presente. Eu já até sei para quem que eu posso dar esse livro de presente, que eu acho que vai aproveitar bastante. Bem bonito. E agora também da Rocco, a gente tem um livro que parece ser mais uma comédia assim, uma coisa meio de verão. Ei Deus, está aí? Sou eu, a Margaret, da Judy Blume. Vamos ver quem é. Autora best-seller do New York Times de livros para jovens. São histórias que se passam lá na região de Nova York. Vamos ler aqui. A vida não está fácil para Margaret. Ela acabou de se mudar para a cidade de Nova York, da cidade de Nova York para os subúrbios de Nova Jersey. Vai começar o 6º ano num colégio novo e precisa fazer novos amigos, mas está convencida de que não é normal. Para começar, ela não tem a menor ideia se quer ser judia como o pai ou cristã como a mãe. E pior ainda, Margaret não entende muito bem as mudanças que estão acontecendo no seu corpo. Todo mundo da escola parece ter certeza de quem é, e suas novas amigas, que crescem a olhos vistos, já estão em busca de um sutiã perfeito. Mas Margaret lida com tudo isso de um jeito muito próprio, engraçado e cativante. Então é mesmo young adult, né? E se ela tá no 6º ano, na verdade, ela tá aí com 11, 12 anos, né? É o comecinho mesmo da puberdade. 12 anos tem a protagonista. É isso aí. Continuando aqui, a editora Valentina me mandou o 3º. Eu acho que eles não chegaram a me mandar o 2 e o 1. Não sei, agora eu tô na dúvida. O 1 com certeza não mandou. O 2 acho que eles chegaram a mandar. Que é desse fenômeno japonês, Antes que o Café Esfrie, do Toshikazu Kawaguchi, que ano passado eu vi que ele ficou na lista de mais vendidos da Veja por semanas e semanas e semanas. Já vendeu mais de 3 milhões de exemplares no mundo. E tem aquela premissa de que se passa num café e, bom, é uma coisa meio mágica. Você entra naquele café e durante o tempo do café que te é servido, você tem a chance de meio que voltar no tempo, sabe? Reviver sua vida, mudar alguma coisa. E isso é um pretexto para contar algumas histórias emocionantes de vida, algumas histórias que ensinam lições. Então, é uma continuação, claro, dá pra ver. O 3º volume dessa série, o primeiro foi um fenômeno, o segundo também, então agora saiu o 3º. Já me disseram que tem um tom meio de autoajuda esses livros, e teve gente que gostou, teve gente que não gostou. Eu ainda não tive chance de conhecer, Antes que o Café Esfrie. Acabou minha primeira pilha e eu acho que a gente ainda tem tempo, o vídeo não tá muito comprido, então eu vou pra próxima pilha aqui, mostrando este livrinho aqui. Bom, claramente sombrio, de terror, de ninguém mais ninguém menos que ela, a editora Darkside. O livro se chama Eu Sou o Rei do Castelo, a autora é a Susan Hill. Tem aqui uma frase do Sunday Telegraph que diz: igualado em horror apenas por O Senhor das Moscas. Essa é uma afirmação bem ousada. O Senhor das Moscas é aquele livro assim bem incômodo e assustador. Tem resenha aqui no canal sobre crianças que se veem sozinhas numa ilha perdida depois de um naufrágio e criam uma sociedade entre elas. Bom, vamos ver do que se trata aqui. 2 meninos, uma casa e uma floresta de sentimentos. O vazio ecoa dentro de todos. Eu Sou o Rei do Castelo é uma obra aterradora, um raio-x de infâncias possíveis, onde as pequenezas da alma estão em carne viva. Feridas expostas que nasceram do luto e da solidão. É nesse castelo de dor que o monstro mora e devora todos que tentam se aproximar. É um textinho bem enigmático. Não diz muita coisa, só deixa bem claro que trata dos terrores da infância, na certa crianças que vivem isoladas, que são assoladas por diferentes tipos de traumas. E sempre essa metáfora da floresta escura, sombria, que representa o medo das crianças, a solidão, os monstros que moram na noite, na escuridão. Não é à toa que essas florestas sempre aparecem nas histórias infantis, nos contos de fada.
Continuando aqui, esse aqui foi enviado pela editora Qualis. A gente tem Vida Becker e a Máquina de Contar Histórias, do Maurício Gomide. O Maurício Gomide é brasileiro, de Brasília, e tem já 8 livros publicados em 6 países. Já foi finalista do Jabuti. Vamos ver do que se trata esse livro. Aqui tem um textinho no alto da página que pergunta: e se você fosse escolhido para liderar os grandes gênios da humanidade na maior guerra da história do universo? Vamos ver. Quem você escolheria como mentor para uma batalha? Vida Becker precisou tomar essa decisão assim que chegou ao Paramundo. O local habitado por todos os humanos que já pisaram na Terra estava em guerra, e é nesse contexto que a nossa protagonista precisa decidir de que lado ficará. Ela escolhe ficar ao lado dos amáveis, onde estão figuras como Joana d'Arc, Dandara dos Palmares e Marielle Franco. Porém, terá que enfrentar os exércitos de Napoleão, Mussolini e Gengis Khan. Junte-se a Vida Becker nessa aventura pelo Paramundo. Ah, interessante. Parece ser então uma história que se passa pra lá da vida, né? Naturalmente, assim, essa menina morreu e foi pro além, e lá ela descobriu que as pessoas, as pessoas ilustres da história, não só ainda estão ali vivendo, como estão brigando entre si. Aqui, no Paramundo estão os mais de 100 bilhões de seres humanos que já morreram na Terra, separados entre amáveis, os que revivem no território fraterno, e temíveis, os relegados que reviveram para sempre nos confins do território ermo. Durante milhares de ciclos a paz reinou, mas os temíveis estão agora prestes a partir para tentar dominar o Paramundo. É uma coisa meio The Good Place, né? Não tem uma proposta parecida? Mais ou menos parecida naquela série. Só que me parece uma coisa mais para jovens, né? Não sei se é ficção para adultos ou para jovens adultos. Mas tá aí. Com isso eu vou encerrar aqui, o vídeo já tá com uma duração boa, eu vou encerrar o vídeo de hoje e na semana que vem eu retorno com mais livros recebidos para vocês. Se você se interessou por algum deles, eu repito, os links para comprar estão aqui embaixo na descrição. Um beijo a todos, a gente se vê no próximo vídeo, até mais!